Olá, boa tarde. O Manchetes Noticidade desta quarta-feira, 10 de dezembro, está no ar. Nós vamos ver na edição de hoje que os vereadores ouviram o empresário da empresa responsável pela distribuição da merenda escolar na CPI da merenda escolar. Vamos saber também como fazer uma guirlanda doce. E ainda, na terceira reportagem da Guarda Civil Municipal de Sorocaba, vamos entender que a GCM também leva arte e cultura a praças e escolas da cidade. Tudo isso e muito mais na edição de hoje, que começa com a divulgação do trabalho realizado pela polícia. A DIG de Sorocaba apresentou hoje os detalhes do caso de um latrocínio que levou à morte de um motoboy no bairro Abiteto. A Andréia Trevisan está na sede da DIG em Sorocaba e tem todos os detalhes. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento, é isso mesmo. O Wellington Aparecido de Jesus, motoboy de 28 anos, era morador do Jardim Novo Horizonte. De acordo com a polícia, ele foi morto asfixiado e teve o corpo jogado em um pasto e um terreno no Jardim Abiteto. De acordo com a polícia, a vítima estava desaparecida. A família chegou a registrar boletim de ocorrência e depois, 3 dias depois, a polícia encontrou um cadáver já em estado de decomposição. Ao fazer a investigação, a polícia descobriu que se trata de um latrocínio. Um suspeito está foragido. A polícia procura por Bruno Berlotto, de 22 anos. De acordo com a polícia, Bruno Berlotto, de 22 anos, é quem praticou esse latrocínio, ou seja, foi roubar a moto do motoboy, uma moto básica de valor baixo, e acabou matando a vítima. Bruno teria tido a participação de um adolescente de 15 anos. O adolescente foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa. A polícia procura por Bruno. Como a polícia descobriu que trata-se de um latrocínio? Após a morte, uma moto apareceu no bairro Abiteto e o Bruno estaria de posse desta moto. Ele estava tentando vender no bairro. As pessoas descobriram que esta moto era da vítima, ou seja, da pessoa desaparecida. Por meio de investigação, a polícia descobriu que a moto era, sim, desta vítima, do Wellington, que foi morto. Por isso, a polícia agora procura por Bruno. Voltamos ao estúdio. Obrigado, André, pelas informações. Caixas eletrônicos de uma agência bancária de Cesário Lange foram alvo de ataque nesta madrugada. Segundo a polícia, testemunhas viram os assaltantes em 2 carros e uma moto. A quadrilha fugiu e ainda não se sabe a quantia levada. Esta é a segunda vez no ano que criminosos atacam este mesmo banco na cidade. Em outubro, criminosos explodiram caixas automáticos desta e de outra agência que fica na mesma rua. O banco HSBC informou por meio de nota que mantém no local o serviço de segurança eletrônica por meio de câmeras de monitoramento e que os caixas eletrônicos estavam equipados com um dispositivo que libera tinta para marcar as notas. O banco recomenda que os clientes utilizem outros caixas disponíveis ou até mesmo a internet para realizar serviços financeiros. E ainda em Cesário Lange, 3 pessoas foram presas durante uma operação das polícias militar e civil. A ação foi nesta madrugada também para cumprir mandados de busca. Foram apreendidas porções de crack, meio quilo de maconha. Mais informações sobre esta operação você confere no Noticidade às 7h20 da noite. E um homem morreu após trocar tiros com a polícia em Porto Feliz. Conhecido como Primo, ele já era foragido por roubo. Após denúncia de que o suspeito estava em uma casa na Vila Tatu, a polícia cercou o local. Ao tentar fugir, ele atirou contra os policiais que revidaram. Nenhum PM foi atingido. A perícia ainda está no local. Em Sorocaba, no Parque São Bento, um homem de 21 anos foi detido suspeito por tráfico de drogas. 2 menores, de 13 e 17 anos, também foram apreendidos. A polícia militar encontrou mais de 3 quilos de maconha e cocaína, uma arma de brinquedo e uma balança de precisão. O homem foi encaminhado ao CDP de Sorocaba e os 2 jovens liberados aos responsáveis. Um menino de 3 anos teria sido agredido por um médico na Santa Casa de Sorocaba. Segundo a mãe da criança, o filho dela cuspiu no profissional. O médico disse então que caso o menino tivesse a mesma atitude, ele iria revidar. Como a criança cuspiu novamente, o médico teria dado um tapa na boca da criança. Os pais registraram um boletim de ocorrência na noite desta terça-feira.
Segundo a polícia, um outro médico da Santa Casa examinou a criança e constatou a agressão por meio de nota. A prefeitura informou que a direção da Santa Casa de Sorocaba vai averiguar a situação e tomar as medidas cabíveis, caso seja constatada a veracidade do caso. Nesta terça-feira também foi realizada na Câmara Municipal de Sorocaba mais uma sessão da CPI sobre a merenda escolar da cidade. A CPI começou com 1h30 de atraso. Os vereadores sabatinaram Emílio Maoli Bueno, diretor da ERJ, empresa responsável pela merenda em Sorocaba desde 2012. Ele respondeu principalmente sobre a qualidade da comida servida nas mais de 200 escolas da cidade. O vereador Caldini Crespo questionou a procedência da carne, mostrando uma foto do alimento servido com coloração esbranquiçada. O empresário admitiu falhas. Tenho milhares, centenas de fornecedores, né? Para não falar milhares, centenas deles, e que tem que ser também tratar bastante de perto isso, porque a compra é muito grande e eu tenho que fiscalizar também o meu pessoal todo. Então, procurar fiscalizar para que saia mais a contento. Felizmente, em campo não há nenhuma fiscalização. Isto é o que já transpareceu em oitivas anteriores. É preciso que haja uma fiscalização de campo, nem que seja aleatória, mas todos os dias uma fiscalização no momento da entrega. Os vereadores ainda questionaram a quantidade reduzida de funcionários e pagamentos atrasados, assuntos que motivaram paralisações e protestos de merendeiras. Emílio Bueno respondeu que existiram problemas de fluxo de caixa na empresa, mas que agora todos os empregados estão recebendo normalmente. No último dia 25, a CPI esteve no GAECO para a troca de informações com os promotores que investigam contratos de merenda em 26 cidades, incluindo Sorocaba. Sobre a investigação do Ministério Público, o empresário afirmou estar tranquilo. Não estou sendo alvo de nenhum processo deste em cima da minha empresa. Então, desconheço esse trabalho feito por eles e não tenho preocupação porque eu não estou envolvido em nenhuma operação ilegal. Esta foi a última sessão da CPI antes do recesso de fim de ano. Os trabalhos devem continuar em 2015. O objetivo é fazer novas diligências e encontrar alternativas para o problema da merenda na cidade. Vamos procurar cidades, já foram observadas São Bernardo do Campo, Limeira, Jundiaí, algumas cidades que teriam um modelo novo, diferente e melhor do que este adotado em Sorocaba. Nós vamos identificar algumas cidades e pretendemos ir até lá para confirmarmos ou não isso. E por falar em CPI, a CPI do SAI foi reaberta pela Câmara Municipal de Sorocaba. Isso porque os integrantes da comissão constataram novas irregularidades depois do depoimento do sócio proprietário da empresa ECL Engenharia, Sabino de Freitas. A CPI investiga os problemas de abastecimento de água em Sorocaba e as denúncias envolvendo problemas de pagamento e atrasos em obras do SAI.